Então a gente vai falar agora de educação ambiental, né? Que é aquele tema que todo mundo pensa que sabe e todo mundo acha que basicamente a educação ambiental é só aquele conteúdo direcionado à questão acadêmica, né? Direcionada a questões também formais. Educação ambiental, ela é uma prática simples, certo? Que pode ser utilizada em qualquer tipo de ambiente e deve começar sempre de acordo com os pequeninos, vamos dizer assim, sempre de acordo com as pequenas gerações, para que eles criem o hábito, né? Então, educação ambiental eu posso dizer que é uma educação que você cria a partir de hábitos. Então não precisa ser formal, lembrem isso, mas ela deve ser ensinada sempre de acordo com as pequenas gerações. Então a partir daí que começa. Então não adianta você pegar e atribuir toda a responsabilidade da educação ambiental para a escola, sendo que essa educação ambiental destaque, ela começa sempre em casa. Então é o destaque que a gente tem que fazer e deixar bem claro, a educação ambiental, ela começa em casa. Primeiro fator que é importante a gente saber, certo? Então vamos lá. Como eu já sei que a educação ambiental ela vai acontecer em casa, o que a gente vai destacar então? Primeira coisa em relação à educação ambiental, ó. Vamos lá. Ela vai acontecer em casa. Ela pode ser então formal, vamos dizer assim. Vamos entender ela como formal, vamos colocar só um Fzinho aqui. Ou então vamos entender ela como não formal. Essa não formal é responsabilidade da família. E essa formal é responsabilidade de quem? Essa formal, ela vai ser responsabilidade básica da escola, né? E de outras instituições que têm projetos. O que acontece, por exemplo? Aí você fala, ah, mas falar sobre educação ambiental é fácil. Como que você me fala sobre educação ambiental? Porque eu sou graduado em geografia, especialista em meio ambiente, né? E mestrando em questões ambientais. Então, a gente observa basicamente que a educação ambiental ela é deixada de lado pela família e é passada a responsabilidade para a escola e para os meios formais. Então, vamos ficar esperto em relação a isso. Todas as vezes que você pratica ou ensina algo que esteja contra o meio ambiente, você está indo contra essa ideia de educação ambiental. Um exemplo clássico é quando você pega lixo e joga na rua. Pronto, então a partir daquilo ali você está gerando uma cadeia de problemas. Quer dizer, vamos imaginar, uma criança que vê você jogando lixo na rua, ela vai habituar a jogar o lixo na rua, outras pessoas vão ver você jogando lixo na rua, e a partir daquele momento, vamos imaginar, chove na cidade, os bueiros entopem e a função das pessoas normalmente é pôr a culpa nos governantes. Só que esquece daquele papelzinho que você jogou lá atrás. Então fala assim, ah, mas foi só um papel. Mas um papel seu, um papel do vizinho, um papel de quem está na rua. Isso aí vai acarretar uma grande quantidade de lixo. Então essa grande quantidade de lixo que é acarretada é que vai gerar o problema, certo? Então a gente tem que ficar muito atento em relação a isso. Lembrem todas as vezes, educação ambiental ela é não formal e ela acontece pelos exemplos. A formal desenvolve no espaço escolar, a não formal através de tudo aquilo que você ensina. Então vamos lá. Então isso o que é, né? Então se eu fosse pegar e falar o que é uma educação ambiental, primeiro, segundo, terceiro, né? Vamos colocar aqui quarto e quinto pontos. Então, quando a gente estuda sobre educação ambiental, a gente vai observar nada mais, nada menos alguns fatores que são importantes. Primeiro fator, educação ambiental é um tipo de educação, a gente pode entender aí, vai ser um tipo de educação formal ou não formal. Vamos inverter? Vamos ser um tipo de educação não formal ou formal, onde utiliza o meio ambiente e os seus recursos de forma racional. Primeiro ponto,
né? Então, tipo de educação não formal ou formal, onde utiliza o meio ambiente de forma racional. Ponto. Certo? Depois, segundo ponto aí, a gente pode entender a educação ambiental como uma maneira sustentável de utilizar o meio ambiente. Pronto? Terceiro ponto, aquele tipo de educação, olha lá, ó, aquele tipo de educação onde você ensina a geração atual, certo? A utilizar o meio ambiente e preservar para as futuras gerações, né? Outro, a educação onde é ensinada o quê? Práticas positivas de conservação do meio ambiente. Oh, então a gente já aprendeu bastante coisa de educação ambiental, né? E o quinto, eu considero o quinto ponto, que é o tipo de educação mais prática que a gente tem, certo? É o ponto de educação mais prática. Então, isso que é educação ambiental. Você precisa ter ideia de que aquilo você tem inserido no meio ambiente. Então, se você prejudica o meio ambiente, você está auto-prejudicando. Então, imagine aí o seguinte. Começa o quê? A temperatura a aumentar. Começa a faltar água, né? Aí todo mundo começa a ficar falando questão religiosa, né? Dos seus deuses, dos seus orixás, né? De qualquer entidade que for, ligar muita questão religiosa. Só que você esqueceu, por exemplo, que há uma semana atrás você colocou fogo no lixo, que você cortou uma árvore, que o banho seu que poderia durar, vamos pôr, estourando 10 minutos, dura meia hora. Então você tem que ter a ideia prática que o que você faz hoje vai faltar amanhã na questão ambiental. Então essa é a ideia, por isso que é prático, certo? Por isso que a gente vai trabalhar essa questão prática aí quando a gente falar de educação ambiental. Normalmente você utiliza português, matemática, geografia, história, né? As demais matérias aí, química, física. Você utiliza muito elas. Só que você tem que estar atento também que você está inserido no meio ambiente. E essa inserção sua no meio ambiente é que você tem que ter a ideia que você faz parte dele. Então, se você faz parte dele, quando você agride o meio ambiente, ele devolve, né? Ele devolve. Vamos lembrar todas as vezes disso. E quais são as boas práticas que eu posso ter? A gente vai falar dessas boas práticas, mas uma delas é reciclagem, né? Ah, mas eu não vou reciclar. Você não precisa reciclar, mas você pode deixar o material separado para reciclagem, né? Então lembre todas as vezes disso. Então, a gente vai falar dessas boas práticas, a gente vai falar das conferências, né? A gente vai entender o que aconteceu nos últimos anos. Então isso aí que nós temos que estar sempre atentos quando a gente vai falar de meio ambiente, certo? Lembrem, você faz parte do meio ambiente. Então todas as vezes que você agredir o meio ambiente, ele vai devolver instantaneamente ou ele pode demorar um pouquinho, né? Ele pode demorar. Pode ser que algumas vezes ele demora, pode ser que algumas vezes ele devolve instantaneamente. Então lembre, normalmente o calor da sua região, a grande quantidade de calor é em grande vezes culpa sua. A falta de água é em grandes vezes também responsabilidade sua. Sua só não, nossa. As enchentes são responsabilidades o quê? Também são responsabilidades nossas. Ah, mas lembrem, um papel de bala, um palito de picolé, uma embalagem de sorvete, né? Uma folha. Então isso aí você poderia ter jogado no lixo, mas aí você jogou na rua. O vento, né? A chuva levou para as áreas mais baixas, para os bueiros, né? Entupiu. E na hora que entupiu, o que acontece? Aí você vai ter o quê? Você vai ter nada mais, nada menos que um enchente. E aquela velha mania que a gente tem de quê? Colocar a responsabilidade em cima dos governantes. Grande parte dos problemas é responsabilidade da população, beleza? Então
Então lembrem aí essas dicas que eu estou passando sobre o que? Educação ambiental. Lembrem todas as vezes, a educação ambiental ela começa com os pequeninos, né? Que os pequeninos eles sempre vão trabalhar pelo exemplo. Ah, tá bom aqui, ó. Vocês já sabem aí, vão trabalhar pelo exemplo, né? Então, se eles veem você pegar um papel de... Vamos pegar um papel de sorvete, né? Embalar em sorvete e jogou no lixo? Beleza, boa atitude, ele vai fazer. Se ele vê você tomando banho rápido, ele vai tomar o banho rápido. Agora, se ele vê você demorando meia hora no banho, ele vai demorar meia hora, tipo, porque é meu pai, porque é meu tio, porque é meu primo, porque eles podem fazer isso e eu não posso. Então lembre, como eu falei para vocês, a educação ambiental ela é a mais prática, certo? É a mais prática. E você não pode viver só de teoria na educação ambiental. Você tem que viver também de questões práticas. Lembrem todas as vezes disso, certo? Então eu aguardo você aí nas próximas aulas.